Povo de Deus, Salmo 55. Que os traidores sejam destruídos. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Salmo didático de Davi. Esse é o título aqui na minha Bíblia, a Bíblia Plenitude, né? Já aprendemos sobre os capítulos, né? Insistimos em lembrar que os títulos não fazem parte do original, né? Então, o salmo é dedicado ao mestre, né? Hoje seria aí o regente do coral, né? E para ser tocado aí no instrumento de cordas, não é isso? Salmo didático de Davi. Você já aprendeu também várias vezes que nem tudo que se atribui a Davi pode ser com certeza Davi, né? Há muita conjectura e há comentaristas que falam que há um exagero muito grande em atribuir tantos salmos a Davi. Certamente ele escreveu salmos, mas não tanto como se atribui a ele, como se diz. Então tudo isso aí é uma conjectura, tudo isso aí é interpretação a nível de título, e Bíblia mesmo é o conteúdo aí, assim também como acontece no Novo Testamento. O título não pertence ao original, nem o capítulo, nem os versículos, nem os parágrafos. Muitas vezes a questão aí do hebraico, nem sei se na verdade o grego também, acho que também grego também não. Então, são maneiras que editores, que tradutores usaram para facilitar a nossa leitura. Às vezes atrapalha, né? Mas acredito que mais ajuda do que atrapalha no geral, né? Às vezes a ajuda acaba atrapalhando. A Bíblia, por exemplo, na linguagem de hoje, ela ajuda muito, mas tem situações que ela mais atrapalha, porque a linguagem de hoje ela acaba tirando, às vezes, o conteúdo, a essência de uma mensagem lá do Velho Testamento, do texto bíblico. Muito bem, esse aqui é mais um salmo de lamentação, né? Nós já temos aprendido que o salmo de lamentação ele é muito rico, ele é muito. A maior parte de salmos são salmos de lamentação, né? E normalmente o salmo de lamentação tem uma pessoa orando, né? Pedindo a Deus por livramento. Livramento de quê? Livramento do ataque do inimigo externo e livramento do ataque do inimigo interno, os próprios irmãos lá, o próprio povo de Deus, né? E também é muito comum o livramento de uma enfermidade mortal. Normalmente os salmos de lamentação terminam com louvor, pela esperança da cura, e às vezes termina com o louvor já acontecendo a cura. É muito comum também algo que nós não fazemos nos dias de hoje, fazemos pouco, melhor dizendo, temos que fazer muito mais. Geralmente esses salmos são acompanhados de voto. Se o senhor fizer isso, eu farei aquilo. É interessante a questão de voto. E o problema dos nossos votos hoje é que nós temos uns votos muito, sei lá, uns votos estranhos. Ah, se o senhor fizesse por mim, eu vou ler mais a Bíblia. Vou ler mais a Bíblia. Isso é coisa para você. Ah, se o senhor fizer isso por mim, sei lá, vou fazer uma dieta. Ué, Deus precisa que tu faça dieta para ele? Entendeu? Acho que voto seria coisa mais que vai fazer você ser um servo melhor, servir mais as pessoas, sei lá, alguma coisa que para o reino seja significativo, entendeu? E o reino envolve outras pessoas, o benefício para outras pessoas. Então, acho que votos são aqueles votos que vêm transformar a sua vida em coisas significantes. Não que uma dieta seja importante, não seja importante, não é isso? Não que ler a Bíblia não seja importante, mas tem coisa que é muito comum que já é quase praticamente uma obrigação. E quando você faz, o beneficiado é você mesmo. Agora, quando você faz alguma coisa que o beneficiado é o reino, e o reino geralmente envolve outras pessoas, aí o negócio já começa a ter um voto mais diferenciado. Então, essa é a ideia geral, então, dos Salmos. Ele diz aqui no contexto geral de uma traição de uma pessoa íntima, e alguém vai dizer aí que pode ser aí uma alusão a Judas, né? Tem pelo menos um pedaço desse salmo seria messiânico. Alguns vão entender assim, lá no versículo 12, né? 12, 13, 12, 13, 14, isso, até o 14, 12 a 14, fala de um amigo íntimo, né? E alguém vai ver aí um pouco de menção messiânica a Judas, com relação a Jesus e a traição de Judas.
né? E outros vão encontrar em Aitofel e outras pessoas aí que podia ser é, aludido aí a alguém próximo que traiu. Você já teve alguém próximo que te traiu? Alguém que se dizia amigo e no final se fez inimigo? Alguém que elogiava, mas na verdade por trás te falar mal de você? Isso é muito comum. Não, eu tenho falado, e eu tenho uma mensagem até sobre isso, sobre a realidade dos seres humanos. Começando lá na glória eterna com Lúcifer, já tinha uma posição excelente que Ismael. Pô, já tem isso tudo, né? Tem Adão e Eva, que, poxa, tem tudo lá e tem que pegar o fruto proibido, não é isso? Tem aquele homem que é casado, bem casado, uma mulher bonita, inteligente, ele tem que pegar e ir atrás de outra mulher da rua. Tem aquela mulher que tem um homem fiel, bonito, sabe, tudo ali que ela precisa estar lá no homem, ela tem que ir atrás do homem da rua. Aí, ser humano é isso, né? Você vê aí, a policial federal foi preso em corrupção. Cara, policial federal tem um bom salário, dá para viver bem. Ah, deputado tá lá em corrupção. Cara, já ganhou um dinheiro desse, tu foi atrás de mais dinheiro, cara. Ser humano é isso, ser humano tem essas questões, ser humano é variável. Então, com o ser humano, você pode ficar triste, mas não decepcionado. Eu sempre me preparo minha mente para isso. Eu posso até me entristecer, mas decepcionado, surpreso, assim, aquela surpresa de me abater, não, meu irmão. É só ler a palavra, tá lá. Todos os grandes homens passaram por isso, e o próprio Cristo passou por isso, passou por abandono, passou tudo isso aí. É a realidade humana, é essa de você aceitar a realidade humana como ela é, as vicissitudes da vida, né? Então você já sabe que pode acontecer. Então, se você já sabe que pode acontecer, você já se prepara psicologicamente. Você vai deixar de sofrer? Não, você vai sofrer. Mas quando você aceita a vida como ela é, você sofre menos. E você tem mais condição de enfrentar a dificuldade. Então ele está orando aqui, ó. Dá ouvido, Senhor, à minha oração. Não te esconda a minha súplica. Muito comum. Já teve aquela sensação? Todos nós já passamos por isso. Você ora, 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 ora e Deus não responde. Deus não responde. Daí vem o movimento deísta, que acredita que Deus deu a corda, inventou o relógio, deu a corda no relógio e abandonou esse relógio. Esse relógio está andando sozinho. Só que se deu a corda, significa que um dia essa corda do relógio, naquele relógio antigo, vai parar. O relógio está lá, ó. O relógio está tocando. Tá se movendo. Mas essa corda vai parar, filho. Ou seja, chegará ao final do mundo e os deístas falam que Deus abandonou a criação porque ele ficou, sabe, desculpa a expressão, saco cheio com essa humanidade injusta, essa humanidade variável. E aí então Deus deixou nós ao vento, né? Uma folha seca caindo no chão. Isso é deísta, né? Então, quando você ora e você não atende, você é empurrado a acreditar em um Deus que não quer saber mais da criação. Mas a grande verdade é que a Bíblia apresenta um Deus teísta, um Deus que apesar da glória que tem, se importa contigo também, né? Como aquela canção diz, apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Então, é um Deus que se envolve, é um Deus que ainda se relaciona e quer se relacionar com quem quer se relacionar com ele, né? Deus está aqui, ó. Tô aqui, quero, quero também. Se você não quer, fica na tua. Entendeu? Eu honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. Está lá no Velho Testamento que se aplica também até os dias de hoje, penso. Ok? Então, aquela sensação de orar e nada, a pessoa fica perturbada. O salmista está perturbado. Está perturbado por quê? Porque ele tá sofrendo perseguição. Ele está perturbado porque as pessoas estão criando invenções contra ele, estão armando o cerco para o destruir. E não é o destruir, como eu tenho falado, como é normalmente as nossas causas de justiça hoje, não. De perder uma causa, perder um terreno, perder sabe, perder um dinheiro, sabe, perder alguma causa que envolve bens, dinheiro ou bens. Não, aqui é vida. Não quero matar o cara. Entendeu? É coisa muito mais grave. E de acordo com o versículo 4
E aquilo angustia o peito do salmista, aquilo, sabe, traz terror a ele. É coisa terrível, é coisa complicada. Meu irmão, a morte é uma das piores sensações que o ser humano tem, né? Você vê no aspecto de morte. Você está em uma situação de violência, e aí você está dentro de casa e você não tem segurança dentro de casa, e pior na rua, você sair na rua, sabe? Aí vem a chamada síndrome de pânico. Isso é terrível, síndrome de pânico. Entendeu? Ou então a questão da própria enfermidade, né? Quem já passou por isso sabe o que é isso. É muito complicado, né? E se a pessoa não tiver uma firmeza com Deus, ela vai sofrer muito mais. Todo mundo sofre, meu irmão. Não tem esse que não sofre. Mas ela vai sofrer muito mais. Mas um detalhe aqui, o detalhe é que você vai ver de maneira abundância no Velho Testamento, principalmente na boca dos salmistas, essa ideia de livramento de morte, me livra, Senhor, sabe? Aquele pedido bem intenso. Mas quando tu chega no Novo Testamento, isso é interessante isso, você praticamente já não vê esse contexto, esse clamor, assim, me livra, assim, não é comum isso no Novo Testamento. E por quê? Porque a doutrina da salvação no Novo Testamento já está bem estabelecida. Houve um desenvolvimento no filme. O filme de Deus começou lá, tá? E nos capítulos lá do Velho Testamento, ele não se revelou tão intensamente quanto no Novo Testamento. Apesar de já ter lá no Velho Testamento resquícios, muitos pontos claros sobre essa vida pós-túmulo, quando chega no Novo Testamento está bem estabelecido. Ainda lá no Velho Testamento, no período babilônico, do cativeiro babilônico, né, que eles vão ter contato com outros povos, ainda lá aquele negócio já começa a ter a sua estabilidade, né, o alicerce vai ser montado, e quando chega no Novo Testamento, já está totalmente estabelecido. Então, no final do Velho Testamento, né, principalmente no cativeiro babilônico, durante os momentos que o povo de judeu eram escravos, viviam sob dominação de outros povos, não só questão babilônica, né, de outros povos, eles começaram a ser revelados com relação a isso. E no Novo Testamento já está bem estabelecido. E você já não vê mais essa intensidade, percebe? Isso é muito interessante, né? Já vê já um Paulo já desejando morrer, ao mesmo tempo ficar aqui. Você vê um Estevão morrendo tranquilamente. Você vê um Estevão ali, diante da morte, sabe? Trabalhando tranquilamente. E por quê? Porque há uma esperança celestial, ok? É claro que lá no Velho Testamento nós temos também várias pessoas ali, diante da morte ali, enfrentando com tranquilidade. Cada caso é um caso, mas a verdade é que nós vemos pouco essa questão de tanto temor diante do inimigo da morte, como nós temos no Velho Testamento. E assim eu tô entendendo que ainda não estava muito bem desenvolvido lá no Velho Testamento. Então esse é o contexto geral, tá? Inimigos internos, inimigos externos contra o salmista e até uma pessoa íntima que o traiu. Aí eu encerro aqui com o versículo 9. Já vou encerrando. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giro nas suas muralhas e muros adentro. Então, o muro de Jerusalém era um muro grande, né? E aí, ele rodeava a cidade toda. Olha que nós estamos falando de Jerusalém. Então, nós temos muita violência na cidade santa, né? E violência de pessoas de fora, como violência também de pessoas de dentro. Ímpios do lado de fora e ímpios do lado de dentro. E havia muitos assaltos, não havia segurança. As pessoas pulavam muros, as pessoas davam um jeito de roubar, entendeu? E era um clima de alta tensão.
né? Isso é muito complicado realmente. E o que eu destaco aqui é que ele fala: confunde os seus conselhos. Ou seja, faça divisão entre eles, que haja facção entre eles, que o planejamento do roubo, cada um, vamos dizer assim, usando as palavras, que eles não entrem em acordo, né? Que já haja ali uma confusão entre eles de como iam fazer o mal. E aí, quando há uma confusão entre o grupo, se não houver unidade no grupo, o assalto, o planejamento já começa a dar ruim. Já dá ruim. Porque um quer fazer de uma maneira, outro quer fazer de outra. Ah, não, assim eu não vou. E aí já começa a enfraquecer ali o grupo que está disposto a roubar, mas não tem unidade de como roubar, de como agir, de como atacar. Percebe? Desde o Velho Testamento, o salmista, existe um entendimento claro de que se não houver unidade em uma ação, o exército enfraquece. Isso é algo que está muito claro nos ensinos do Novo Testamento, a nossa unidade, a nossa comunhão, todos focarem no mesmo objetivo, com a mesma visão, com ordem, com princípios. E uma das armas que o inimigo usa para dividir é, com certeza, a divisão, a facção. É aquele que pensa diferente, fica lutando para que a forma dele pensar, a forma dela pensar aconteça em detrimento ao outro. E o princípio que eu tenho usado sempre no meu ministério é princípio de autoridade. Porque se não tiver princípio de autoridade, vira bagunça. Cada um é líder e é autoridade na sua área específica. E pastor, pastora, é líder geral. Entendeu? Os ministérios existem na política. Existem muitos ministérios. Mas existe o presidente, que é líder geral de todos os ministérios, inclusive do Exército, das Forças Armadas. É assim que funciona. Senão vira bagunça. Entendeu? E aí, se não tiver princípio de autoridade, em todos os ministérios vai ter um liderado querendo discordar do líder e querendo que o líder trabalhe do jeito dele. E automaticamente vai dar ruim. Porque ninguém, absolutamente ninguém, nenhum liderado que entenda que determinado caminho é o melhor caminho, vai deixar de trilhar por aquele caminho por sugestão de um liderado que acha que o outro caminho é melhor. Você é líder, você tem convicção que um caminho é o melhor. Você vai abrir mão do caminho que você acha melhor para seguir o caminho do seu liderado e você acreditando que aquele caminho não é o melhor? Duvido. Você não vai fazer isso, né? E isso chama-se princípio de autoridade. Se não tiver esse princípio, vira bagunça. Ok? Então esse é o contexto geral do nosso salmista, né? E tem tudo a ver sempre com a nossa realidade. Que eles desçam, que esses inimigos desçam a cova vivos. Eita, né? Versículo 15. Com certeza é uma menção lá àquela rebelião lá de Corá, Datã e Abirão, né, se não me engano. Lá em Números capítulo 16, a partir do versículo 30, né? Na verdade é o capítulo todo, né? Mas aí o destaque é o 16, é o versículo 30, e tem essa referência aqui na minha Bíblia, plenitude. Ok? Invoque ao Senhor, continue insistindo, espere no Senhor, se fortaleça nele, para que você possa resistir mais e mais aos dias maus. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.